Ok, boa noite. Estamos aqui para mais uma noite gostosa aqui com os irmãos, estudando a palavra, conhecendo a palavra. E hoje eu vou falar sobre o título, seria Fênix, é o renascer para um novo tempo. É um título inspirador aqui. Eu tinha até um outro título e resolvi, não, vamos seguir com esse aqui. Então, a primeira coisa, na primeira página, nós vamos começar lendo esse texto de Lucas 7, a chegada de Jesus na cidade de Naim. Lucas 7:11, tá? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então você imagina essa cena, né? Jesus chegando numa cidade, ele vinha de outras vilas e cidades, realizando muitos milagres, e uma multidão cada vez maior começou a segui-lo. Então ele saía de uma cidade e ia embora, mas vários daquela cidade iam atrás dele. Ele falou: "Estou vendo uma coisa inédita aqui", né? Não tinha televisão, o teatro era só em cidade grande, eles não tinham tanta diversão assim, opções, né? Então chega Jesus fazendo milagres, pregando o evangelho, a coisa rolando, quer dizer, aquele povo ia atrás e vendo cegos tendo os olhos abertos, surdos ouvindo, endemoniados sendo libertos, paralíticos andando, leprosos aos montes sendo curados. Então era um processo assim de milagres muito intenso, e o evangelho, Jesus ministrando a palavra, o evangelho, e milagre, 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 né? Confirmando tudo aquilo que ele estava falando. Então, nesse cenário, o que aconteceu? Uma grande multidão, cheia de expectativa, está entrando na cidade com Jesus. Uma grande multidão, não era um povo, um grupinho, não eram os discípulos e os 12 mais os 70, não, era uma grande multidão andando com Jesus, e o texto ele fala com muita clareza, né? Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. E saindo da cidade vinha outra grande multidão, né? Numa procissão, fazendo aquela caminhada, né? Para um sepultamento de um jovem, filho único de uma viúva. Tá? Então, uma situação bem atípica. Você imagina eles se cruzando na cidade, porque o local de enterrar os mortos, via de regra, fora da cidade. Então, aquela grande multidão sem esperança, sem vida, né? Arrasada, numa situação de solidariedade ali com aquela viúva, né? Que perdeu o filho único. Se era viúva, já havia perdido o marido. O filho aparentemente era jovem, né? Bem jovem. E então uma catástrofe. Imagina uma mulher nessa idade, né? Nessa época, nesse tempo, perdendo um filho e ficando sem ninguém. Sustento, provisão, nome, a situação de vida de uma viúva assim poderia se tornar catastrófica, né? Uma coisa muito, muito delicada, né?
O nome dessa cidade, Naim, quer dizer formosura. Então, uma grande multidão entrando em formosura e uma grande multidão saindo da formosura. Não é? A vida, às vezes, ela é muito formosa, ela dá muitas coisas para nós, mas em algum momento ela perde a sua formosura, ela perde a sua beleza. Né? Você entra numa situação difícil, em lutas e a perda de parentes, doenças graves, né? Situações financeiras críticas, né? E a vida perde a sua formosura. Então aquela multidão, grande multidão, saindo da cidade para um sepultamento, né? Saindo da posição de formosura. E Jesus, com uma multidão grande também, chegando com ele, um povo alegre, radiante, estavam empolgados, né? De tantos milagres que eles estavam vendo, né? Diz um texto anterior que eles estavam cheios de alegria, uma empolgação tremenda, né? E esperando ver mais, a expectativa de novos milagres, de coisas maravilhosas acontecendo, né? E aquele encontro das pessoas com Deus verdadeiro, com aquele impacto, né? Era uma coisa muito, muito forte, né? Um grupo seria o grupo da desesperança, por um lado, e outro grupo do tudo é possível ao que crê. Você consegue perceber o contraste enorme de duas multidões? Uma multidão entrando, cheia de alegria, radiante, e uma grande multidão saindo. Tristes, sem esperança, angustiados, né? sem poder, vou falar o que da vida, né? Talvez sem palavras para aquela viúva, e esse contraste na saída da cidade, né? Veja, um cruzamento de saída de cidade ou de entrada de cidade, normalmente pode ser encarado assim na história bíblica como um lugar de decisão. Uma saída, uma entrada, né? Uma entrada numa nova situação, uma saída de uma situação, é um novo tempo, uma nova atmosfera, uma nova perspectiva. É um lugar de decisão, um lugar de mudança, um lugar de transformação, um lugar que às vezes a vida nos conduz, né? A situações, a posicionamentos que são cobrados de nós. A própria história da nossa vida vem e cobra, né? Olha, essa é uma hora de decisão, um momento que você tem que se definir, vai ou não vai para frente ou vai para trás, o que você quer da vida, né? Como é que você vai continuar nessa? Como é que você vai estar daqui a 10 anos se você seguir nessa linha, né? Então, se você continuar fazendo as mesmas coisas, então é sempre ali um momento de decisão, tá? Por outro lado, aquela turma saindo, né? A viúva estava vivendo o fim de uma esperança. Porque, veja, já falamos dela ficar sozinha, solitária, mas não é só isso, né? Imagine os sonhos que ela tinha do casamento desse filho. Os sonhos que ela tinha de ver netos rodando pela casa, passeando, né? Ver os netos crescerem. Sonhos de ver um grande amor na vida do filho, de ver o filho se formar, ver o filho evoluir na vida, crescer, conquistar sonhos, ter experiências novas. Então toda aquela expectativa, aquela esperança, vamos dizer, até um alimento para a alegria dela, né, no dia a dia, tudo aquilo se foi, de um momento para o outro. Esse jovem morre e com ele morre toda a esperança de uma história, né? Para o jovem, também, se a gente ficar pensando no jovem, quando um jovem morre, não morre só ele. Morre ele,
morrem a possibilidade de filhos, de netos, de bisnetos, de famílias sendo formadas pelos filhos dele, pelos netos dele. É toda uma sequência de gerações que morre, né, junto com ele. Deixa de existir, perde a oportunidade, né? A morte é realmente uma coisa muito, muito pesada. Ela mata sonhos, ela mata a esperança, ela mata possibilidades, ela mata a geração seguinte, né? Então, eu até escrevi aqui, né? O fim da esperança para o jovem, que não poderia viver seus sonhos, quantos planos inacabados, quantas coisas que gostaria de ter dito, quantas pessoas a perdoar, quantos pedidos de perdão a fazer antes de partir, quantos amigos ficaram para trás, talvez uma paixão que não pôde viver, filhos que não pôde ter, netos, né? Quando nós estamos assim acompanhando, eu fiz numa época um treinamento para acompanhamento de luto, né? E de pessoas próximas da morte, né? Que estejam doentes, estado terminal. E é uma coisa interessante que a pessoa parece, né? Você convivendo assim, parece que há um processo de Deus na vida da pessoa, de preparar a pessoa. Então ela começa se tiver uma boa orientação, um acompanhamento, ela começa a querer reparar coisas, pedir perdão, refazer relacionamentos rompidos, né? Reatar relacionamentos, perdoar pessoas, quer chamar aquela pessoa, olha, eu te perdoo, eu te amo muito, tudo. Há um preparo no coração, na vida daquela pessoa que está em estado terminal para ser levada, né? Chegou o momento de ser levada. Então, quando alguém morre assim, muito jovem, deixa essa ruptura, essa questão toda, é tipo uma coisa antes do tempo, não deu tempo de fazer nada, foi um rompimento muito pesado, né? De um lado, o fim da esperança, e de outro lado, com a multidão chegando, a entrada da esperança. Aquele que tudo pode, né? E diz para as pessoas: você tudo pode em mim, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Ele entrando na cidade é aquele que diz: tudo é possível ao que crê, né? Então há um preparo, uma movimentação, né? Nesse contraste de contatos. E sabe, às vezes as nossas vidas estão mais do lado dessa multidão saindo do que da multidão entrando. Às vezes a gente está olhando demais para os problemas, para as lutas, para as situações, né? E caímos do lado da desesperança, o lado de que não olha para o futuro e não vê muita coisa. E muitos cristãos mesmo chegam a entrar em depressão, ter lutas de depressão. Depressão é um mal que está crescendo cada vez mais na sociedade de hoje. Ansiedade e depressão. Então, nesse momento, quer dizer, um conflito muito grande de contatos, né? Bom, o jovem não pode clamar a ele. Ele não tem o que dizer, né? É interessante que, de alguma forma, é possível que aquele jovem, na sua alma, né, com o corpo já falecido, ainda estivesse por ali. Uma forma de se dizer, né? Ouvindo ou recebendo alguma coisa, ou discernindo o que estava acontecendo de alguma forma, porque quando Jesus fala com ele, ele chama: jovem, vem. Né? E o jovem escutou. Então, de alguma forma, a alma dele, né, estava acessível àquela situação toda.
e um povo que já não esperava nada, né? Muitas vezes a gente já não espera muita coisa, mas Jesus entra na situação, ele entra e se mostra, e se deixa revelar, se deixa conhecer, né? Como diz a palavra de Deus, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas, né? Quer dizer, ele está lá em todos os nossos caminhos, mas a gente precisa reconhecer, né? Por que reconhecer? Porque eu conheço, mas eu não estou vendo ele lá, mas ele está lá. Então não é uma questão de abrir a visão, é uma questão de reconhecer a presença do Senhor em todos os nossos caminhos, em todas as nossas situações, tá? E aí isso libera a ação de Deus. Quando a gente reconhece, o Senhor está comigo, o Senhor está aqui, o Senhor está nesse negócio, para com essa ansiedade, essa preocupação, essa desesperança, o Senhor está aqui, ele age, né? E ele simplesmente estava lá, entrou. A Bíblia não diz que ele preparou esse momento, mas a gente, conhecendo as coisas de Deus, sabe que o Senhor é o Senhor e ele sabe todas as coisas. Então ele entrou propositalmente, tendo esse choque de situações, né? E então ele está passando agora, o jovem não consegue clamar a ele, mas Jesus vê o jovem e a sua mãe. Ele sente as suas dores, as suas angústias e se compadece. Jesus se compadece. Olhou para aquela mulher, sofrendo, viúva, aquele povo todo entristecido. E ele chegando, e ele se compadece, né? Ele percebe o choro, né? E ele fala para a mulher, não chores, né? Não chore. Várias vezes você vai ver isso nas conversas de Jesus, em várias situações. Ele vira e fala para as pessoas, não chore, não chore, interrompa o choro, acredite, espere que algo vai acontecer, deixe a esperança da mudança, do milagre, da ação de Deus consolar o seu coração e amortecer o choro, e não amortecer a tua vida, né? Deixa ela amortecer o choro. Então ele fala para a mulher, não chores, né? E depois ele começa a quebrar uma série de protocolos, que eu gostaria de chamar a atenção quando Jesus age na minha vida, na sua vida, né? Muitas vezes ele rompe padrões. A gente, muitas vezes dentro da igreja e tal, a gente estabelece, né, muitas caixinhas, a gente coloca Deus dentro da caixinha. Porque Deus age assim, Deus age desse jeito, Deus age daquele. Quem é que ia imaginar que com aquele cego Jesus ia cuspir no lodo, fazer uma mistura de lodo com o seu cuspe, né? E esfregar nos olhos do cego? Quem é que poderia imaginar aquilo, né? Ainda bem que era um cego, talvez se fosse um leproso e tal, ou um paralítico, um surdo, né? Você vê a pessoa cuspindo no chão, na lamaçal, um lodo imundo lá, né? Amassa e pá, bota no teu ouvido. Você está vendo aquilo, você fala, não, é brincadeira, né? Mas foi com o cego. E quem é que ia imaginar este protocolo, né? Ainda bem que algumas igrejas que gostam muito de ter alguns sinais, né, materiais assim, reproduzir algumas coisas, ainda bem que não virou a moda de pegar lodo, cuspir no lodo, amassar e ungir, né, as pessoas, né? Mas quem poderia esperar que Jesus ia fazer dessa forma? Então não há forma da ação do Senhor. O Senhor, quando Ele vem nos resgatar, Ele vem nos salvar, Ele vem nos restaurar, vem nos levantar, vem nos livrar de uma perseguição, de uma luta, uma crise, uma depressão, né, uma angústia, né? Ele vem fazer coisas que Ele não precisa seguir protocolo, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque Ele começa tocando no caixão.
E um judeu, um sacerdote, né, segundo a lei de Moisés, não poderia tocar no caixão. Outra coisa, na lei de Moisés, é que você não pode falar com os mortos. E ele vira para o morto e fala, vem. Ele quebrou outro protocolo, né? A palavra também diz que ao homem cabe, né, viver e morrer, e não pode voltar, né? Não tem a volta, mas ele quebra esse protocolo e traz ele de volta. Então ele quebra 3 protocolos, né? Ele toca no caixão, ele toca no morto, ele faz ele fala com o morto, né? E ao mesmo tempo ele ressuscita aquele morto. Então uma coisa assim tremenda, uma coisa maravilhosa, né? No meio daquela luta, de toda aquela situação, aquela multidão impactada, sem entender o que está acontecendo, e Jesus simplesmente chama o jovem, né? E diz, vem. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Né? A gente pode se perguntar como o jovem ouviu a voz de Jesus. A alma dele já não estava mais lá, mas de alguma forma, né? Ele ouviu a voz do Senhor e voltou para o corpo, né? E se levantou. De alguma forma extraordinária, coisas de Deus, coisas do Senhor, né? E isso acontece. Então veja, Jesus derrama sobre esse jovem o poder da ressurreição. O jovem se levanta para uma nova vida. E eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa aqui. Todas as pessoas que passaram muito perto da morte e voltaram, né? Entrou em coma, ficou aí 1 mês, 2 meses em coma, né? Teve um acidente gravíssimo, coisa. Todas que voltam, elas voltam com uma mudança muito forte de quê? De valores. Tem coisas que eram muito importantes, agora já não são mais. Prioridades, aonde que eu vou gastar mais tempo da minha vida, né, disponível, em que eu vou gastar. Mudam as crenças, muitas crenças acabam mudando, muda a forma de viver, muda muito a forma de se relacionar com Deus e de se relacionar com as pessoas. Quase que todos os casos, né, de pessoas que passaram por situações assim, há uma mudança muito grande de padrão, né? É um renascer para uma nova oportunidade, para um novo momento, para uma nova vida. É um novo nascimento. Por isso que eu chamei aqui de fênix, né? Que ela ressuscita das cinzas, né? Ela é levantada das cinzas, né? É a característica desse pássaro. Então, eu dei essa abertura aqui, né? Que a gente vai encerrar agora, porque eu queria ministrar com vocês em cima dessa história, em cima desse fato que aconteceu, né? E a palavra de Deus nos ensina muito, olha, se coloque no lugar da pessoa, se coloque naquele tempo, naquele dia, até para interpretar, para entender, para sentir o texto, para entrar naquele texto, né? Na dor daquela mulher, na dor daquele jovem. E eu queria convidar vocês agora, nós vamos fazer um trabalho, um exercício, né, que envolve aí uma ministração, eu vou te chamar para um espírito de oração, né, você vai baixar a sua bola, vai se aquietar, não vai dormir, né, mas você vai se aquietar e vai para dentro, né, para o homem, para a mulher interior. Né? Ali onde Deus nos fortalece, né? Ali onde habita o Espírito Santo de Deus, o nosso espírito, né? A gente está bem na superfície aqui no corpo,
né? Vai para a alma, da alma a gente vai para o espírito, primeiro passando pelo nosso inconsciente, pelas coisas que a gente não conhece de nós mesmos, estão lá dentro, estão guardadas, né? O homem interior, né? A palavra de Deus ensina que, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada manhã. Então, esse homem interior, né, que Paulo ora também para que a gente seja fortalecido no homem interior para viver as coisas de Deus. Então, esse homem interior é o que você vai visitar agora, tá? E nós vamos caminhar na direção desse tempo, da cidade de Naim, nesta sepultura, neste sepultamento. Nós vamos entrar no caixão do jovem, criando toda empatia com ele e com essa mãe. Nós vamos entrar no caixão do jovem e vamos deixar Deus falar conosco. Porque quando é que uma pessoa muda, quando passa assim por uma situação de quase morrer? Ela muda por quê? Né? Porque ela extrai de dentro dela o melhor. Ela extrai de dentro dela o que é realmente importante. Ela extrai lá de dentro os seus sonhos, né? Aquilo que realmente arde no coração para fazer. E eu não estou fazendo, eu não vivi isso daí. Então, quando você volta desse renascer, né? ou desse morrer, quando você renasce do morrer, né? Você renasce com uma convicção de eu preciso viver aquilo que me foi dado. Eu preciso viver aquilo que arde dentro de mim, aquilo que realmente é mais importante, né? E essa transformação faz parte de um autoconhecimento, faz parte de enxergar melhor aquilo que Deus está nos chamando para viver, para ser, para fazer, tá? Então, vamos mergulhar nesse exercício agora. Vou te pedir já vou colocar aqui a musiquinha, tá? Para te ajudar a relaxar. Não está muito alto não, né? Então eu vou te convidar, você que está aqui no online, ou você que está assistindo aí pelo YouTube depois, a ficar numa posição confortável e sozinho, onde ninguém te acesse, você tenha toda a liberdade de ser quem você é, de viver esse momento, de experimentar esse momento, tá? Com toda tranquilidade, sem se preocupar com outras coisas e entrar completamente nessa ministração. Feche teus olhos. Senhor Jesus, conduz a gente nessa hora, Senhor. Conduz com graça, com sabedoria, com profundidade, que o Espírito Santo esteja tocando e ministrando em cada pessoa. Na minha vida, para ter essa inspiração e direção na vida de cada irmão, cada irmã que está aqui, de cada pessoa que está nos ouvindo, assistindo. Que teu Espírito Santo visite agora. Visite com graça, trazendo uma poderosa manifestação do Senhor. Eu peço a você que você possa inspirar profundamente. E solta. Cada vez que você solta, você joga para fora toda angústia, toda ansiedade, preocupações do dia, preocupações do amanhã. Inspira
bem profundo. Solta, jogando fora essas coisas. Quanto mais você respira, melhor você vai se sentindo. Essa oxigenação te traz vida, te traz equilíbrio. E você entra mais para dentro da sua pessoa interior, cada vez mais. Se sentindo, se percebendo. E o Espírito Santo está contigo, está nesse lugar interior, nesta caminhada, preparando você, enquanto você relaxa e confia, e se entrega ao Senhor. E agora, como que de mãos dadas com o Espírito Santo, você vai caminhando numa direção. Entrou numa pontezinha e seguiu caminhando. E quanto mais você caminha, mais para o tempo passado você está indo. Você está agora num tempo que não tem celular, num tempo que não tem mais televisão, num tempo que os carros são daqueles antigos, e você vai caminhando mais e mais. Um tempo que já só tem charretes, não há estradas asfaltadas, não há grandes edifícios, a população é bem menor e você continua indo. E você sente muita paz e tranquilidade para seguir nessa estrada. Você vai avançando. Você chegou agora nos dias de Jesus. E de repente você está lá na cidade de Naim, que quer dizer formosura. Você chegou lá nesse dia. Você começa a ver uma multidão saindo da cidade, chorando, sofrendo, sem esperanças, angustiada. E do outro lado, entrando na cidade, outra grande multidão, vibrante, cheia de vida, cheia de esperança. E Jesus vem na frente desse povo. Você se volta novamente para a multidão do sepultamento. E você imagina esse jovem dentro do caixão. E você entra lá dentro. Agora você dentro do caixão. O que seria para você morrer hoje? Abruptamente. Sem avisos, sem sinalizações. Deixe sua mente fluir, com você dentro do caixão. Busque o seu interior. Não se desespere aí dentro, mas sinta. Quantos sonhos você deixou de viver que ainda queria viver? Quantos planos que nunca aconteceram e não acontecerão mais? Quais dos seus projetos mais desejados
estão doendo mais em você de não ter realizado aquilo que você realmente gostaria muito de estar fazendo, mas agora você está no caixão e a oportunidade passou, a esperança ficou. O que mais arde em você? De que, puxa, eu não fiz isso, eu não vivi esse sonho, esse projeto, esse desejo, eu não vivi, eu não experimentei, eu não caminhei nessa direção. Qual está doendo mais em você? Se sinta mais profundamente dentro desse caixão, desligado do mundo exterior. Você está lá em Naim, dentro do caixão. Quem estaria carregando seu caixão? Imagine umas 4 ou 5, 6 pessoas poderiam carregar seu caixão. Quem seriam essas pessoas? Talvez parentes, um amigo, uma amiga, um filho, pai, uma mãe. Quem estaria carregando? Como estariam essas pessoas queridas se sentindo? Talvez chorando, sofrendo. Como seria o choro delas? Como elas estão? Talvez desesperados, desconsolados. E os seus grandes amigos, seus melhores amigos? Enxergue eles lá dentro, no meio do povo. O que estariam pensando? O que estariam falando entre si? Talvez tendo lembranças a seu respeito. Talvez lamentando coisas que queriam viver juntos e não viveram. Talvez pessoas que estejam lá chorando por você, mas estavam brigadas contigo. Houve cortes de relacionamento, ou pessoas que te magoaram estavam lá chorando. Pessoas que você magoou, que você não teve a oportunidade de pedir perdão, de abraçar, de retomar um relacionamento, amizades, amores. Imagine essas pessoas lá, no seu enterro. Quanto você daria ou pagaria para ter mais 5 minutos para se despedir dessas pessoas adequadamente? Quanto você daria para ter esse tempo de despedida, esse tempo de como que um preparo para partir? Enquanto você pensa essas coisas no caixão, a multidão chorando a morte, deprimida, sem esperança, vai caminhando, saindo da formosura. Se você recebesse de presente esses 5 minutos, o que você diria para os seus amigos, para os seus parentes, seus queridos? O que você gostaria de dizer para cada um deles? Se imagine falando. Que frase, que palavras você diria? Se você tem filhos, pais, papai, mamãe, um filho, uma filha, quais seriam os seus últimos conselhos para os seus filhos? Quem sabe agradecimento a eles, agradecimento aos pais. Talvez
um consolo. Se você tivesse esses 5 minutos, para quem você gostaria de pedir perdão? Falar, olha, eu vacilei aquele tempo, foi uma besteira tão grande, a vida é tão preciosa, nossa amizade era tão importante. Para quem que você gostaria de falar coisas assim? Se reatar? Pessoas que você não liberou perdão, que você guardou mágoa e está aí dentro do caixão com essa mágoa, com essa dor, levando ela consigo para a eternidade. Pessoas que você gostaria de se reconciliar antes de partir. Quem são essas pessoas? O que você gostaria de dizer? Enquanto isso, você começa a pensar agora no homem e na mulher que você poderia ter sido. Uma pessoa melhor, talvez uma pessoa mais tolerante, mais amorosa, mais perdoadora, menos ansiosa, menos preocupada com tantas coisas, talvez não tão importantes. Compara essa pessoa que você gostaria de ter sido com a que você foi até aqui. Quais são as incoerências que você carregou na sua vida, aquela distância entre o que você fala e o que você faz? Incongruências. Que palavras e atos deixaram de caminhar na mesma direção, se distanciaram? Aquilo que fala e aquilo que faz. E tendo esses 5 minutos, chegando ao final deles, que mensagem final você gostaria de deixar a todos, dizendo por que você gostaria de continuar a viver? O que você diria? Uma vez eu vi um pai, antes da morte, abraçando, chorando com os filhos. E chorando copiosamente, dizendo, eu quero viver, eu não quero morrer. Que frase você diria? Por que gostaria de continuar a viver? E depois disso, qual mensagem você deixaria a todos dizendo para que você gostaria de continuar a viver? Qual o propósito? Que objetivo? Para ser quem? Para fazer o quê? Como você viveria esse novo tempo se você continuasse a viver? E aí começa a passar no seu coração uma pergunta: e se eu saísse do caixão agora, se Jesus me tocar e me der uma nova oportunidade de viver? E começa a brotar uma esperança no seu coração, e ela vai crescendo. E se Jesus me tocar? Se eu voltar à vida e tiver a chance de um recomeço completo, o que eu faria diferente? O que eu faria melhor? Que mudanças interiores você poderia vivenciar? Quem você seria? O que deixou de fazer que era realmente importante? E com essa nova chance, você pode fazer agora. Será que você trataria as pessoas do mesmo jeito que hoje? Ou você mudaria essa forma de tratar as pessoas à sua volta?
E essa esperança vai crescendo dentro de você, porque uma multidão está se aproximando e Jesus vem no meio dela. E essa esperança começa a mexer com você. Eu tenho uma nova oportunidade. Quem sabe, se esse homem me tocar, se esse Jesus me tocar, quais seriam as suas prioridades nessa nova oportunidade? O que mudaria? O que você falaria para o Senhor me dar uma nova chance, um novo tempo? Quais seriam os seus novos sonhos? Ou quais os sonhos que você enterrou, que talvez você tenha que trazer de volta contigo, nesse ressurgir da fênix? O que você faria agora? Que ações você faria para conquistar os seus sonhos, para realizar os seus projetos? Que temas inacabados ficaram para trás e que você quer muito voltar e realizar, vivenciar esses temas, vivenciar aquilo que realmente é importante lá no teu íntimo. Enquanto você viaja nesses pensamentos, se despedindo dessa vida, você percebe mais uma vez a multidão de vida vindo junto com Jesus. E você começa a olhar para ele. Jesus. E de repente você está dentro do caixão, mas você consegue ver o Senhor. Você consegue ver aquela multidão. E você não olha mais para aquele grupo que está te sepultando, seus amigos, seus parentes, seus queridos, mas você olha Jesus chegando, cheio de vida, e a glória de Deus sobre ele, e ele se aproximando de você, e aquela esperança começando a brotar, e você fica pensando, puxa, ele sempre esteve de alguma forma perto de mim, disponível nos meus caminhos, e eu nunca aproveitei 10% do que eu poderia. Eu não vivenciei nem 10%, talvez nem 5% do que ele tem para mim. Eu não experimentei, eu não provei, eu não usufruí. E o seu homem interior, sua mulher interior começa a chorar e clamar. Eu quero um novo tempo, Senhor, eu quero uma nova oportunidade, eu quero essa experiência, esse renascimento contigo. Eu quero ressurgir das cinzas como a fênix, Senhor. Eu quero viver esse derramar do poder da tua ressurreição sobre a minha vida. E você não consegue falar ali dentro do caixão, você não tem movimento verbal, você não tem, mas Jesus se aproxima e ele te conhece, ele te vê mesmo dentro do caixão, ele te sente, ele te percebe, ele ouve o teu clamor silencioso interior, ele ouve a tua voz, ele ouve o desejo do teu coração, ele ouve, ele percebe, ele sente a angústia da tua alma. Ele toca no caixão. Ele toca no local onde estão mortas as tuas histórias, as tuas esperanças. Num local de desesperança, Jesus vem e toca. E quando ele toca nesse teu caixão, tudo acontece lá dentro. Seu corpo se sacode. Uma energia de vida passa por todo o seu corpo, dos pés até a cabeça, da cabeça aos pés, vida, como energia, eletricidade, como um óleo quente, como um óleo de vida, como aquele calor e aquele frio ao mesmo tempo, te trazendo vida,
te dando sentimentos, sensações, te dando um mover de esperança, um mover de glória. E você, de repente, entende, percebe, toma consciência de que com Ele e nele vem o poder da ressurreição e vem o renascer para um novo tempo sobre a tua vida. E quando você entende isso e crê nesta hora, Jesus fala agora para você. Eu vou contar até 3. E quando Ele falar, você vai sentir o poder de Deus tocando no seu coração e você vai falar aí no teu lugar, no teu canto, você vai falar: vem, vem também, Senhor, vem, eu vou e venha sobre mim, eu vou sobre o Senhor, eu quero ir, eu quero ir. E eu vou contar agora, para o milagre de Deus tocar na tua alma, o renascer para um novo tempo. 3, Jesus tocou no caixão. 2, Ele tocou em você. 3, Ele te diz agora: vem, levanta-te, esteja comigo. E esse poder de vida explode dentro de você, com graça, com iluminação, com motivação, com desejos, com o mover do Espírito Santo, que te envolve, que te abraça, e você sente toda essa presença do Senhor, e a tua mente borbulhando de pensamentos novos, sonhos novos, planos novos, prioridades, coisas que estão ardendo, talvez ainda não estejam tão claras, mas nos próximos minutos, nas próximas horas, Deus vai falar mais e mais e mais, trazendo vida, trazendo clareza, trazendo revelação, porque o Espírito Santo está em você. E Ele está em você para falar com você, para ministrar em você. E agora que você tem uma nova vida, cheia de clareza e de poder, o que é que você vai fazer com ela? Totalmente ligado em Jesus e com Jesus. Renasceu para um novo tempo, uma nova história. O velho foi desconstruído. Seus hábitos, seus costumes, seus pensamentos, foi desconstruído. Para que o novo pudesse ser construído em você. O velho foi tirado da tua vida, para que o novo pudesse entrar. O velho precisou morrer para que o novo pudesse nascer em você. Nascer em Jesus. E o poder do Espírito Santo te envolver completamente. Completamente. E agora você saiu de Naim ressuscitado, ressurreto, está voltando no tempo, voltando, passou pelos apóstolos, passou pela grandeza de Roma, passou pelo tempo da Grécia, passou por impérios, passou pelo desenvolvimento das estradas, dos castelos, das construções,
as carruagens aparecendo, estradas asfaltadas, e você começa a ver carros, prédios maiores, telefone, televisão, celular, banheiros completos, higiene, medicina. Os dias de hoje você volta com todo esse poder de Deus em você, com todo esse renovo, com todo esse fogo, com toda esta motivação, com toda esta transformação de planos, de prioridades, de objetivos, de sonhos, de forma de comportamento, de que vida você quer ter. Deus te dá uma nova oportunidade no tempo que se chama hoje, para criar uma nova história. Oportunidade para reatar, para perdoar, para ser perdoado. Oportunidade para priorizar o que realmente vale a pena. Oportunidade para viver melhor o chamado de Deus, que com certeza ardeu em você nesses momentos. Aquilo que você mais queria fazer e não fez, ele ardeu em você. Chamado de vida e chamado espiritual de Deus na tua vida. E você se levanta para um novo tempo cheio de alegria, cheio de disposição, cheio de esperança, com duas convicções: tudo é possível ao que crer, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Senhor é contigo. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir os olhos agora. E eu quero que você aproveite esses próximos minutos. Na página 4 você tem lá quem você quer ser, o que você quer fazer, o que quer conquistar nessa vida. Eu sei que na ministração passada vocês já responderam coisas assim, mas depois dessa viagem, muita coisa muda, muita coisa ganha clareza. Tem coisas que você descarta e outras que você fortalece. Então eu vou deixar a musiquinha, eu vou ficar um tempo calado, ou quase calado, mas só te inspirando, para que você pegue a caneta e escreva. Aproveita esse momento de inspiração. Escreve sobre o estado desejado. Se tiver algum detalhe sobre o estado atual que você se enxergou a mais, coloca aí também. Mas vai para o estado desejado. Qual é a pessoa que você quer ser? Talvez mais amoroso, com mais tempo para as pessoas, mais envolvido no reino, menos religioso e mais espiritual. Menos radical com doutrinas e mais radical no amor. Menos radical em posições, talvez mais flexível, mais suave, mais amoroso. E o seu chamado? O que você quer fazer? Sonhos pessoais também, você não está fazendo e, puxa vida, quando você se sentiu na morte, você falou: nossa, eu nunca fiz isso, eu sempre quis, eu quero viver isso, eu quero ter esse tempo, esse trabalho, eu estou no trabalho errado, eu estou no sonho errado, eu estou no projeto errado, não era nada disso, ou era isso, mas não era desse jeito, era de outra forma. Eu sei que o Senhor te levou a ouvir profundamente aquilo que Ele tem para a tua vida e aquilo que você quer conquistar. Coloque aí, em nome de Jesus, com toda tranquilidade. Eu vou encerrar agora a gravação. Deus te abençoe.
profundamente em tudo, te fortaleça, te dê visão e clareza daquilo que Ele tem para a tua vida, e que você possa seguir no teu chamado, no teu ministério, a tua vocação de vida, a tua vocação de reino, a tua vocação de obra de Deus, com toda convicção, graça, fluência e liberdade de espírito. Liberdade. Em nome de Jesus. Amém.